Será que todo mundo sabe escovar os dentes? De uma forma efetiva que deixe realmente os dentes limpos? Eu sou Cintia Matos e eu vou dar umas dicas hoje sobre escovação e higienização em geral da boca. A primeira dica que eu gostaria de dar é em relação ao momento que você vai fazer a escovação. De preferência, quando você puder, quando não estiver escovando os dentes com pressa, tem que sair para estudar, trabalhar, enfim, quando você tem tempo, o ideal é que a escovação seja iniciada meia hora após a refeição. Por quê? Porque meia hora após, o grosso, vamos dizer assim, já saiu. Um exemplo que eu costumo dar bastante aqui: você já experimentou comer um chocolate e em seguida escovar os dentes? A sujeira não vai sair, então não vai ter sido efetiva aquela escovação. Então, meia hora depois que você comeu o chocolate, o preto que estava agarradinho lá, nesse lugarzinho aqui dos dentes, ó, bem no meiozinho do dente aqui, já vai ter saído naturalmente, pela ação da saliva, da língua. A nossa boca é um meio dinâmico, então a gente dando esse prazo de uma meia hora, o nosso serviço depois passa a ser um pente fino, fazer o que a saliva não fez sozinha. Então a primeira dica é essa: aguardar meia hora para iniciar a higienização. A segunda dica é fio dental. É o próximo passo. Inicie pelo fio dental. Como? O fio dental, ele precisa entrar no espaço entre os dentes e ele vai descer até dentro da gengiva, ó. E aí ele vira para o outro dente, entra lá dentro da gengiva, abraça o dente e esfrega lá dentro da gengiva, em todos os dentes. A minha sugestão é você seguir uma sequência. Começa aqui de trás, passa para esse espaço aqui, abraça esse dente, aí pula mais um, abraça esse, vem para frente, abraça esse, para você não se perder onde você já passou. E fazer a mesma coisa em cima. Não é porque a gente tá aqui no último dente que não tem outro dente atrás que essa superfície aqui não precisa ser limpa. E outra, o fio dental, a função principal do fio dental não é tirar a carnezinha agarrada entre os dentes, é para limpar o sulco gengival, que é o espaço da gengiva que é solta do dente, que é de aproximadamente 2 milímetros de profundidade. Então a escova de dentes não consegue penetrar no sulco gengival. Quem faz a remoção da placa bacteriana de dentro do sulco gengival é o fio dental. Ah, mas passar fio dental é muito difícil, demora muito. Talvez você não vá ter tempo durante todas as escovações do dia para fazer desse jeito como eu tô falando aqui, mas escolha pelo menos uma para ser a mais caprichada, de preferência a de antes de dormir, porque geralmente é o horário que as pessoas têm mais tempo e é também um momento importante, porque durante a noite você vai ficar com a boca parada, sem movimentação de língua, com uma menor salivação. Então as bactérias ali daquela placa bacteriana que tiverem ficado não muito bem limpas vão ter mais conforto, vamos dizer, para atuar. Então você fazer essa higienização melhor antes de dormir é o ideal. Uma dica seria essa: faça a escovação de antes de dormir a mais caprichada do dia. Aí depois do fio dental, o próximo passo é a escovação efetivamente. E aí a dica que eu vou dar agora é a quantidade de creme dental que deve ser colocada na escova de dentes. Muita gente coloca o creme dental assim, ó,
toda a extensão da escova e bastante. Esse não é o ideal. O ideal é colocar nesse sentido da escova, ó. Em vez de ser assim, assim. É um pouquinho de creme dental que se usa. O ideal é essa quantidade de creme dental. Por quê? Porque um creme dental em excesso forma muita espuma. E muita espuma na boca, o que acontece? Quando você está escovando os dentes e começa a formar muita espuma, qual que é a tendência que a gente tem? Cuspir e encerrar a escovação. E uma coisa que tem que ficar clara é que a remoção da placa bacteriana, do biofilme dental, da sujeira que está agarradinha nos dentes, é uma remoção mecânica, não é química, não é o produto do creme dental que vai fazer a placa bacteriana sair. O que vai fazer a placa sair é a sua habilidade mecânica de chegar em todos os cantinhos. Aí na hora de fazer a escovação, como que a gente vai fazer? A gente tem que lembrar quais são as faces do dente que você tem que limpar. Cada dente, pensa que tem 5 faces. Tem a parte de cima, a parte de fora, a parte de dentro e as laterais. As laterais, essa face aqui, ó, essa face aqui e essa face aqui, você higienizou com um fio dental. Agora com a escova você vai higienizar essa parte de dentro, essa parte de cima e essa parte de fora. A gente vai começar com a parte de cima, fazendo esse movimento de vai e vem. Nos dentes superiores, a gente não abre tanto a boca assim, a gente abre menos. E algumas pessoas têm dificuldade de chegar no último dente, porque aqui a gente tem uma musculatura que quanto mais a gente abre a boca, mais ela encosta no dente. Então, o que a gente deve fazer? Quando for fazer a escovação do último dente de cima, principalmente quando as pessoas têm o siso ainda, porque ele nasce aqui atrás, ó, nesse modelo aqui não existe o siso. O siso normalmente ele é um pouco mais alto que o segundo molar e o segundo molar é um pouco mais alto que o primeiro molar. Então a dica que eu dou aqui para vocês é quando estiver fazendo esse movimento de vai e vem para limpar a parte de baixo do dente, inclina um pouquinho a escova aqui, ó, para alcançar o último dente. Porque se ele vier reto e o dente estiver mais alto, a escova não chega nele. Imagina, se tiver um dente mais alto ali, ou um siso ali, por exemplo, a escova não chega. Eu preciso inclinar um pouquinho a escova, aí ela vai. Com relação à musculatura que eu mencionei aqui, para você limpar essa parte lateral aqui do dente, ó, se você estiver com a boca muito aberta, você também não consegue higienizar essa parte. Então a dica aqui é fecha um pouco a boca, que aí você consegue alcançar essa parte. Experimentem fazer aí na sua casa. Tente chegar com a escova aqui na lateral desse dente com a boca bem aberta e aí você fecha a boca e você vai ver como que a sua bochecha aqui, ó, como ela libera, ela fica mais maleável, aí você consegue alcançar aqui o último dente de cima. Vamos lá, fez a escovação aqui na parte que mastiga, em movimento de vai e vem, e aí depois a gente vai partir para a parte de fora dos dentes. Para fazer a parte de fora, você pode fazer com os dentes, com a boca fechada, assim, com os dentes cerrados. Aí você vai fazer movimento circular, tá? Esse movimento circular aqui pode ser com a boca fechada ou até com a boca entreaberta, se você preferir higienizar cada arcada individualmente, é uma boa também. Pode fazer esse movimento assim, ó, de vassourinha, da gengiva para fora,
Pode, inclusive, combinar os movimentos, pode começar fazendo assim, depois dar uma caprichadinha assim, jogando para fora, ó, a sujeira. Você nunca pode fazer o contrário, jogar a placa para debaixo da gengiva, a sujeira para debaixo do tapete. Não pode. Tem que ser para fora da gengiva, tá? Outra coisa que não é legal também, para principalmente quem tem uma gengiva mais sensível, mais fina, é fazer esse movimento aqui, ó. O vai e vem na gengiva não deve ser feito, tá? E nem fazer o movimento de vai e vem aqui com a boca fechada, pegando só nessa parte do dente. Por quê? Porque senão a parte ao redor do dente, que fica pertinho aqui da gengiva, vai ficar cheia de placa. É muito comum a gente perceber que algumas pessoas chegam aqui com o dente bem escovadinho aqui nessa região, e aí lá pertinho da gengiva, no contorno gengival, tá cheio de placa bacteriana e a gengiva inflamada, vermelha. Por quê? Porque não tá conseguindo fazer a higienização da parte de cima ali do dente, tá bom? Então, não é para fazer esse movimento de frente para trás, porque nessa região aqui só pega os dentes, não pega a região gengival. E também não pode fazer o para frente e para trás aqui na gengiva, porque machuca a gengiva. O ideal então é fazer redondinho aqui ou vassourinha, tá? E aí depois de fazer essa higienização na parte de fora dos dentes, nós vamos ter que higienizar também a parte de dentro. Você pode fazer esse movimento aqui, ó, de vassourinha. Lembrando, é muito importante lembrar de higienizar essa região perto da gengiva. É a região onde mais acumula placa bacteriana. E é onde as pessoas geralmente têm dificuldade para conseguir escovar, para conseguir higienizar adequadamente. E outra região muitíssimo importante é essa aqui, ó, na frente da língua. Os dentes de baixo por trás é a região dos dentes, em geral, de todas as pessoas, onde acumula mais placa e onde forma mais tártaro. O que é o tártaro? É uma massa calcificada de placa bacteriana. Então, só vai formar o tártaro se tiver placa. Então, se você conseguir tirar essa placa daqui, lembrar que essa região interna aqui dos dentes de baixo é onde mais acumula placa, onde mais forma tártaro. Ó, escova muito bem. E aí, a dica também para essa região é: terminou de escovar os dentes, passa a língua aqui, ó, nessa região e vê se tá liso. Então, às vezes, você já finalizou a escovação e já terminou, já enxagou os dentes, a sua escova, já guardou. Passa a língua nessa região e vê se você sente que tá liso. Se tiver áspero, você pega a sua escova de volta que você já guardou, não precisa passar pasta de dente de novo. Você vem aqui, ó, e esfrega até você sentir que tá liso. Aí depois você enxágua de novo e tá ok. Outra dica é com relação à dureza da escova. A escova tem que ser macia. Ah, doutora, mas eu acho que escova dura que limpa, escova macia não limpa nada. Não é bem assim. Muitas vezes, a gente tem um hábito e nós achamos que, por a gente já fazer assim por muito tempo, a gente acredita em certos mitos. Mas um exemplo que eu sempre dou é o seguinte: eu comparo o esmalte dos dentes ao esmalte da geladeira, por exemplo. Se a sua geladeira estiver suja, você não vai limpar com a escova de lavar roupa. Você vai pegar um pano bem macio para remover aquela sujeirinha que está na geladeira. Não só porque o pano limpa melhor, mas também para não arranhar. Então a gente está na mesma situação. A escova macia, as cerdas macias da escova, elas penetram melhor, elas se acomodam melhor na superfície dos dentes, que é irregular.
Então, a escova macia se acomoda melhor e faz uma limpeza mais efetiva, tá? E aí, como última dica que eu queria deixar para vocês, é sobre esse instrumento aqui, um raspador de língua. Você sabia que muita placa bacteriana se adere na superfície da sua língua, até mais do que nos seus dentes? Então, às vezes, você percebe que a língua está branca, às vezes você percebe que tem um mau hálito, principalmente quando come algum alimento, tem um odor mais característico, tipo cebola, alho, você escova os dentes e ainda fica com aquele cheiro na boca. Muitas vezes isso pode ser amenizado e resolvido usando um raspador de língua. Como que usa o raspador de língua? É bem simples. Basta você posicioná-lo sobre a sua língua e fazer esse movimento. Puxar. Vou tentar fazer uma demonstração aqui para você. Ó. Bota a língua para fora. Pressiona e puxa. Você projeta a sua língua para fora da boca, apoia o raspador, pressiona um pouquinho e puxa, e faz esses movimentos. Você vai sentir que se você for muito para trás, às vezes dá ânsia de vômito, então você tem que sentir até onde você pode puxar, mas é assim que se faz. Depois disso, você faz um enxágue e aí você vai perceber que no raspador sai uma saburra lingual, uma massinha branca, e você vai perceber que a sua língua vai ficar mais rosa, mais da cor natural dela, tá? Então isso é um passo também muito importante para fazer a higienização da boca. Me conta aqui nos comentários se você já fazia desse jeito ou se teve alguma coisa que eu falei aqui que foi novidade para você. Se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida aí pra mim e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui.